Meu nome é Roberto, eu sou da Abra PCH, sou diretor da Abra PCH e sou também presidente da Cogecon, da Cooperativa de Geração Compartilhada de Energia Elétrica. Então, o nosso métier, né, como cooperativa, é fazer a gestão e a compensação de créditos de energia de todos os tipos de fontes renováveis, desde CGHs, usinas solares, biomassa, biogás e eólica. Então nós temos o orgulho e o prazer de dizer que nós trabalhamos com todas as fontes renováveis de geração de energia, né? Portanto, como Cogecon, né, nós entendemos e compreendemos todos os desafios, né, que hoje o gerador de energia ele tem no mercado, né, e como participante desse player, como quem faz a gestão deste crédito de energia, né, nós participamos ativamente através da Abra PCH, que é uma associação voltada para, né, a defesa dos interesses do gerador hidráulico, mas que está inserido no setor de geração distribuída e, portanto, tem os mesmos interesses que vocês para que a gente regulatoriamente consiga, né, buscar melhores benefícios para o gerador de energia, tá? Então, para que vocês entendam um pouco sobre a associação, então nós somos uma associação que defende os interesses das CGHs e das PCHs, né? E especificamente falando aqui das CGHs, né, temos o mercado de geração distribuída, que é o que viabiliza hoje, né, a construção dos empreendimentos hidrelétricos. Porém, né, como empreendimentos hidrelétricos, existem vários desafios para que a gente consiga manter essa matriz hoje ativa, essa matriz pujante no mercado, né? E esses desafios são muitos desafios regulatórios que hoje aqui todos nós enfrentamos, né? Então o que eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês são alguns desafios que nós enfrentamos junto à ANEEL regulatoriamente nos últimos anos e que demonstram também qual que vai ser o futuro de mercado de GD, o que isso vai impactar no nosso mercado de geração distribuída como um todo, tá? E esse um pouco do nosso trabalho que nós fazemos na Abra PCH, buscando melhores benefícios para o gerador e também como Cogecon em defesa aqui de todo esse mercado consumidor de energia, tá? Então, alguma das principais alterações que nós trouxemos na resolução 14.300, agora também 10.59, regulamentado pela ANEEL, para que de fato a gente conseguisse ter uma melhora no nosso mercado de geração distribuída compartilhada. O primeiro ponto aqui é a separação de usinas despacháveis e não despacháveis. Esse conceito é extremamente importante, justamente porque agora, nesse momento, né, a gente tem as distinções de GD1, GD2, GD3, e o conceito, né, ele vai ser discutido da energia compensável agora, esse ano, já deveria ter sido feito ano passado. Qual é esse conceito, qual é essa discussão? Dos atributos de cada uma das fontes que fazem parte da geração distribuída. Quais são esses atributos? Um dos atributos é a intermitência. O que é intermitência? É a capacidade de você gerar energia e modular carga. Ou seja, uma usina intermitente é aquela que varia a sua geração. Solar é uma energia intermitente, gera só de dia, não gera de noite. Uma usina não intermitente é aquela que consegue gerar ao longo do dia. E aqui você tem o conceito de despachabilidade como intermitência, ou seja, quais são as usinas despacháveis? São as CGHs, são as usinas de biomassa e as usinas solares que conseguem armazenar carga. E quais são as usinas não despacháveis? Usinas solares e eólicas que não conseguem armazenar carga. Este ponto é extremamente importante, a gente vai falar dele lá na frente. Garantia de fiel cumprimento de conexão, né? Esse foi um ponto colocado pela ANEEL justamente para evitar aquela comercialização de parecer, né, que muito aconteceu ali no ano de 2019, quando ventilou-se, né, essa questão da regra de transição. Compensação de permissionária em concessionária, nós estamos no estado das permissionárias, né? 23 permissionárias no estado do Rio Grande do Sul, então se existe uma aplicabilidade dessa parte aqui da lei, é no estado do Rio Grande do Sul, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Prazo para conexão, prazos muito bem definidos e principalmente não dependentes de aprovação da concessionária para postergação de prazo. Esse é um dos maiores receios do empreendedor como investidor de energia, né, que é o prazo para ele se conectar. Então a gente vai falar um pouco disso também. Nova tarifa compensável de GD, GD1, GD2, GD3 e as usinas de GD poderão fazer uso do REID, extremamente importante. Então são esses 6 principais tópicos que a gente vai conversar aqui. Primeiro tópico, questão de despachabilidade. Já expliquei para vocês, né? Então tivemos um novo reenquadramento da geração distribuída. Antes nós tínhamos lá o conceito que era até 5 megawatts, né, no limite. Agora esse conceito baixou para 3 megawatts para as usinas
né, não despacháveis, que no caso é usina solar e biomassa, e mantém-se os 5 mega para as usinas despacháveis, no qual se incluiu as usinas solares que conseguem fazer o armazenamento da energia. Este conceito aqui nós vamos conversar mais um pouco quando a gente falar de GD1, GD2, GD3, tá? Garantia de fiel cumprimento de conexão. Esse item é extremamente importante e ele está vigente agora, tá? Muita gente não deu muita atenção para esse item, mas a gente sabe que hoje ele pega. Pega por quê? Porque para as usinas acima de 500 kW de potência, né, você precisa fazer um depósito de fiel cumprimento de conexão, ou seja, um calção, né? E como que isso está regulamentado hoje? Para usinas de até 1 MW de potência, você tem que fazer um depósito de 2,5% do valor do investimento. A ANEEL ainda vai regulamentar qual que é o valor disso e algumas concessionárias já estabeleceram essa base. Acima de 1 mega, você tem que fazer um depósito de 5% do valor do investimento do empreendimento. Isso varia de acordo com a fonte de geração, né, e de acordo com a potência. Então, se você tem, por exemplo, uma usina de 1 mega, né, você vai ter que fazer o depósito de 5% ou em calção, ou em títulos de dívida pública, ou em fiança bancária. Nesse caso, a distribuidora, né, tem que indicar como que isso vai ser feito. A gente sabe que já tem distribuidoras que estão notificando hoje os geradores que estão com parecer de acesso para que, de fato, façam esse depósito, né, do fiel cumprimento de conexão. A exceção, né, para você não precisar fazer esse fiel cumprimento de conexão é se você, de fato, pedir a sua conexão através de uma cooperativa ou de uma concessão, ou de um consórcio de energia. Então, no caso, se você faz uma locação de usina para geração compartilhada, por exemplo, que é o que a Cogeco faz no mercado, você não precisa fazer esse depósito de fiel cumprimento de conexão, tá? Aí muitos me perguntam, mas se eu eventualmente não construir a minha usina, qual que é a minha penalidade com a cooperativa, por exemplo, de não construir essa usina? Nenhum. Na verdade, o contrato hoje ele protege o gerador, que se eventualmente houver qualquer problema que não permita a execução da obra da usina, você pode rescindir o contrato sem ônus, tá? Então, se você faz um contrato de locação do seu empreendimento com um consórcio, uma cooperativa, por exemplo, né, como é o caso da Cogeco, você se protege de não precisar fazer esse depósito, que aqui eu acho que o principal risco não é nem fazer o depósito. O dinheiro aqui, ok, a gente arruma, né? Digamos assim. O problema é como esse dinheiro volta para você. Quais são as condições que esse recurso volta para você e, principalmente, se você não executar essa usina, se ela não sair do papel, você pode perder esse recurso aqui. Porque tem condições que a ANEEL coloca, que se eventualmente você não executar essa rede, esse dinheiro vai ser destinado para a famosa modicidade tarifária. Então você perde esse recurso. Então o principal risco aqui eu considero não somente a questão de colocar o dinheiro, mas sim como que ele vai voltar. Tá? Então o ideal aqui, vai fazer uma usina acima de 500 kW, mini geração, já escolhe para quem você vai destinar essa energia, se não for autoconsumo, né? Já escolhe uma cooperativa, etc e tal, a gente está à disposição para não precisar pagar esse valor aqui de fiel cumprimento de conexão, tá bom? Compensação de permissionária em concessionária. Estamos no estado das permissionárias, Rio Grande do Sul, tá? Aqui ela regulamentou como isso iria acontecer. Nós, da Cogeco, fizemos o piloto junto com a ANEEL de como isso iria acontecer. Foi a CGH João do Passo, tá? Aqui na Coprel. E como que aconteceu, né? Ao longo dos últimos 12 meses, nós fizemos um piloto de portabilidade da energia gerada na Coprel para ser compensada na RGE. E conseguimos fazer isso, e hoje a primeira usina do estado fazendo essa compensação é uma usina da Cogeco. E é um caso que a gente acompanha de perto porque, de fato, nós temos muitos casos, né? E a gente sabe também que a instalação de usinas, tanto fotovoltaicas, eólicas, qualquer uma delas, na área da permissionária, ela muitas vezes é inviabilizada. Inviabilizada por uma questão econômica, às vezes a tarifa da permissionária ela é muito baixa e não viabiliza, ou às vezes você não tem nem mercado consumidor para isso, ou estrutura para você montar essa usina. Então, acaba sendo necessário que você faça essa transferência de energia para a concessionária de energia, que no caso é RGE ou C3E. Então, o que a ANEEL não tinha, o que não estava regulamentado na 14.300, que era dizer como que isso vai ser feito, hoje está regulamentado na resolução 1059 e as concessionárias e permissionárias têm até o dia 1º de julho para tornar isto operável, né? E como que se operacionaliza isso?
elas têm 5 dias úteis para comunicar a concessionária da divisão do rateio, ou seja, a Cogeco informa para a permissionária de energia qual que é a divisão, né, do percentual de compensação das unidades consumidoras participantes do sistema de compensação. A permissionária tem 5 dias para passar isso para a concessionária, e aí a concessionária passa a ter o prazo legal de 30 dias para fazer a homologação da compensação desses créditos. Em tese, então, você já entendeu que todo o relacionamento dessa compensação se dá com a permissionária. E ela faz essa portabilidade da energia junto à concessionária. Porém, nós temos um problema aqui. A RGE, tive uma reunião ontem com eles, ainda não está operacionalizado isto. Porém, eles garantem que até o dia 1º de julho isso vai estar operacionalizável, ok? Então a gente está num prazo curto aí para que isso seja uma realidade no estado que mais precisa dessa mudança. Bom, prazo para conexão, né? Essa foi uma discussão que nós tivemos com a ANEEL, porque a 687, ela trazia um prazo de 120 dias ou 12 meses para fazer a conexão. Mas todo mundo aqui sabe que projeto de mini geração não se faz conexão em 4 meses. Né? Não dá para fazer. Salvo se você estiver muito próximo, mas se você vai fazer uma rede, não dá para fazer. E aí você sempre ficava com aquele medo se a concessionária vai postergar o meu prazo do parecer de acesso, porque senão eu posso perder. E às vezes perder o prazo do parecer pode significar perder uma regra de transição, pode significar perder um bom ponto de conexão. Então nós trouxemos prazos claros, né, para que a concessionária de fato aplique isso, e separado por fontes, porque a gente precisa admitir também que algumas fontes têm uma complexidade maior de conexão do que outras, né? Por exemplo, uma CGH, uma usina de biomassa, são usinas que não conseguem se movimentar como a solar. E são usinas que são mais complexas de serem construídas, são usinas que elas precisam de fato de um tempo maior para serem instaladas, então elas precisam de um prazo maior também, para que de fato elas consigam, né, fazer a sua rede de transmissão. Então hoje temos prazos factíveis ajustados de acordo com cada um dos seus projetos, com as suas características. Eu estou voando aqui porque está acabando o tempo. Tarifas compensáveis, GD1, GD2, GD3. Quais são essas três e o que isso significa, né? Aqui a ANEEL começou a dar nome aos bois. Tá? Aqui ela começou a dizer o seguinte, olha, eu não sei qual vai ser o... Eu não sei qual vai ser o futuro do mercado, mas eu vou começar a dar nome para tudo isso aqui. GD1 é aquilo que garantiu regra de transição, 25 anos de manutenção de direito vigente de compensação de TUSD. Beleza, GD1. GD2, aqui tem um termo que o mercado tem usado erroneamente. A GD2 é uma janela que nós estamos passando agora, que é do dia 7 de janeiro de 2023 até o dia 7 de julho de 2023. Qual é essa janela? O que isso significa? Que quem pedir a conexão nesse prazo vai ter por mais 2 anos 90%, 10% de desconto no fio B. Ou seja, ao invés de ter aplicação direta da GD3 a partir de 2029, ela vai ficar 2 anos, até 2031, com 90%, pagando 90% do fio B, e depois ela vai para a GD3. Aí você me diz assim, mas isso é bom ou isso é ruim? Não sei, porque a gente não sabe qual vai ser o preço da GD3. Então não dá para dizer se isso é bom ou isso é ruim. Aqui tem um indício de que, a princípio, a GD3 vai ser pior do que pagar só o fio B. Mas a gente não tem garantia nenhuma disso, né? Então, eu não sei por que eles colocaram isso, mas de fato é o que está lá. Então, GD2 é uma pequena janela, já estou acabando. GD2 é uma pequena janela que nós temos hoje, que vai até o dia 7 de julho, que eu não sei se vale a pena, tá? Mas também é uma diferença pequena, que não sei se vale a pena também fazer muita conta, porque a gente está falando de uma coisa que vai acontecer daqui no mínimo 8 anos, tá? E a GD3 é o novo cenário, é o custo que nós vamos ter, e aí aquela questão da despachabilidade, ela começa a fazer sentido aqui, porque quando a gente começar a fazer o cálculo do benefício, né, dos subsídios que cada uma das fontes traz, aí a gente vai falar de fonte despachável e não despachável. Aí a gente vai falar de modicidade tarifária,
aí a gente vai falar de geração local, aí a gente vai falar de benefício daquelas fontes que injetam em horário de ponta, daquelas que não injetam, a gente vai começar a falar de micro-redes, né? E aí sim, o conceito de despachabilidade vai fazer sentido. Vocês não tenham dúvidas que na precificação da GD3, isso vai entrar em consideração e vão haver precificações diferentes para fontes despacháveis e não despacháveis. E qual que é a tendência? É que a fonte despachável tem uma remuneração melhor do que a não despachável. E isso vai, inclusive, né, talvez fomentar o mercado de bateria, que aí começa a fazer sentido porque a gente vai ter, talvez, uma remuneração que compense melhor você fazer, né, essa instalação dessa bateria. Mas essa conversa está extremamente atrasada já. Pela 14.300, a ANEEL tinha 6 meses, para dizer quais eram os atributos e como seria esse formato de cálculo para o reconhecimento dos atributos. Isso não foi feito. Ano passado foi divulgada uma nota técnica, mas ela está parada, congelada. E ela tinha 12 meses, depois dos 6 meses, para regulamentar qual seria, né, a GD3. Isso não aconteceu e também está atrasado. E esse deve ser o ano da discussão da GD3. E eu diria para você que esse é o maior desafio que a GD enfrenta hoje, tá? Porque quando a gente estava discutindo a 14.300, esse assunto entrou em debate e foi um assunto que não foi consenso nem entre as associações que eram favoráveis à manutenção da GD. Então você imagina quando você coloca na mesa ainda outros setores que não são tão a favores assim, a conversa fica ainda mais difícil. Então esse é um assunto extremamente delicado que vai ser discutido ao longo desse ano e eu recomendo que todos fiquem atentos e, se puderem, participem com as suas associações, porque quanto mais gente estiver defendendo as causas da GD, melhor fica para todo mundo. Bom, último assunto, que o REID foi aprovado para a GD. O que isso quer dizer? Que os projetos de geração distribuída hoje são considerados projetos de infraestrutura. O que isso quer dizer? Que você pode, primeiro, utilizar recursos de fundos de infraestrutura, né, que hoje tem alguns benefícios tributários para o investidor desses fundos de infraestrutura, como, por exemplo, não pagar imposto de renda sobre o resultado. Então você acaba conseguindo trazer recurso de outro mercado e você também consegue acessar financiamentos específicos, como o Proinfa, por exemplo, que são recursos mais baratos. Aí você pergunta, mas tem alguém usando? Não, porque o Ministério da Fazenda ainda não lançou os formulários que permitem fazer isso em geração distribuída. Ou seja, você tem o direito, mas você não pode fazer. É o que está acontecendo hoje. Porém, você pode pedir o recurso retroativo, mas aí você tem que pedir para o teu fornecedor não emitir a nota, porque depois não dá para voltar atrás. E tem gente segurando nota aí por muito tempo e, enfim. Mas isso deve acontecer em breve, tá? Até aí o final do primeiro semestre a gente deve ter esses formulários, mas o importante é que está regulamentado e vai acontecer e dá uma diferença grande, tá? Por exemplo, dá isenção de PIS/COFINS na fabricação, na venda dos equipamentos, de máquinas, por exemplo. Isso dá uma diferença absurda, né? Quando você vai fazer uma compra ou vai modelar um projeto em que você pode usar o REID, tá? Pessoal, é isso. O tempo é mega curto. Agradeço imensamente a vocês, tá? Esse é o resumo do que a gente falou aqui, de um pouco da nossa missão, que é buscar benefícios para a geração distribuída, tá? Eu sou Roberto, sou da Cogecon. Se alguém quiser conversar com a gente, estou à disposição aqui, falar um pouco mais sobre compensação de energia, sobre o mercado, tá? E também sou diretor da Abra PCH e estou à disposição de vocês também, se quiserem falar sobre geração hidráulica, tá? Muito obrigado, segue meu contato, fico à disposição, foi um prazer falar com vocês.